Em uma sociedade cada vez mais influenciada pelas redes sociais e pela cultura pop, a fé cristã se tornou para muitos uma espécie de acessório, uma marca que confere status e aceitação social. O número de evangélicos não praticantes cresce exponencialmente e a igreja se transforma em um palco para exibir roupas da moda, compartilhar fotos de cultos e ostentar uma vida supostamente abençoada. Mas o que realmente significa ser cristão? O que diferencia um cristão autêntico de um evangélico não praticante? É sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Vamos também orar por você que quer ter um relacionamento sério com Deus e fazer dele o principal na sua vida. Então, se quiser participar dessa oração, fique conosco e aproveite para curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. A fé cristã, em sua essência, é um relacionamento pessoal com Deus, baseado no amor, na entrega e na obediência à sua palavra. É um caminho de transformação interior, de renúncia ao egoísmo e de busca constante pela santidade. Não uma santidade fanática e de aparências, como aquelas pessoas que utilizam a Bíblia como desodorante debaixo do braço. Ser cristão não é apenas frequentar a igreja aos domingos, usar camisetas ou postar versículos bíblicos, compartilhar memes religiosos nas redes sociais e muito menos envolver o nome de Deus em coisas que são claramente contra os mandamentos dele. Ser cristão verdadeiro é viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo e, principalmente, vivendo uma vida que reflete aquilo que Deus nos criou para ser. Em países como o Brasil, onde o catolicismo predomina, é muito comum ter pessoas que, quando nasceram, foram batizadas na Igreja Católica, mas na vida adulta só vão à igreja de vez em quando. Estes são os chamados católicos não praticantes. Eu mesmo fui um deles. Só ia na igreja em casamentos ou em algum evento especial. E quando perguntavam sobre minha religião, eu respondia que era católico, mesmo não indo à igreja. Com o crescimento das igrejas evangélicas, hoje temos um fenômeno parecido com o da Igreja Católica, que são os evangélicos não praticantes. Estes são aqueles que já frequentaram alguma igreja evangélica e hoje vão apenas em eventos especiais ou nem mesmo vão, embora gostem das pregações, dos louvores, leiam livros, tomem café da manhã lendo mensagens e muitas outras coisas que até são boas, mas que só são benéficas se forem feitas na fé genuína. Era muito difícil antigamente pessoas agradecerem a Deus de maneira bastante enfática. O máximo que ouvíamos era um simples graças a Deus. Hoje, até quem não vai em igreja alguma faz postagens agradecendo a Deus usando palavras como não foi sorte, foi Deus, obrigado Deus pela vitória ou agradeço a Jesus pelo sucesso. Frases como estas e outras similares vieram do meio evangélico e se tornaram muito populares até mesmo entre celebridades e pessoas famosas que nem sempre vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso mostra que nos dias de hoje temos pessoas que vivem um cristianismo por conveniência, por status social ou até por moda. Elas frequentam a igreja esporadicamente, conhecem algumas histórias bíblicas e até oram de vez em quando, mas sua fé não passa de um verniz superficial, uma máscara que esconde um coração distante de Deus. Suas vidas não refletem os valores cristãos e suas atitudes muitas vezes contradizem os princípios que elas afirmam defender. A Bíblia está repleta de passagens que falam daqueles que se dizem cristãos ou da fé, mas na verdade vivem uma vida distante de Deus. Em Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23, o próprio Senhor Jesus falou sobre essas pessoas. Veja o que ele disse. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que Jesus deixou bem claro, sem nenhum espaço para interpretações, que quem pratica a iniquidade não entrará no reino de Deus, e que o próprio Deus falará a essas pessoas: nunca vos conheci, mesmo elas tendo vivido uma vida falando sobre Deus e até fazendo milagres em nome dele. A palavra iniquidade, segundo o dicionário, é definida como ação ou comportamento contrário à moral, comportamento ou ação perversa e maldosa, malevolência. Vou dar alguns exemplos de comportamentos iníquos que vemos todos os dias na mídia, de pessoas que até agradecem a Deus, entre aspas, pelo seu suposto sucesso, mesmo fazendo o que é claramente errado aos olhos de Deus. Você que está me ouvindo agora pode até achar que estou exagerando, e pode até pensar que não é bem assim. Para você que pensa dessa maneira, aconselho a assistir outro vídeo do nosso canal que fala exatamente sobre isso, que a frase preferida do diabo é o "não é bem assim", para tentar justificar que determinados mandamentos ou ensinamentos da Bíblia não são para serem praticados da maneira como ela está escrita. E é isso o engano. Mas vou dar os exemplos mesmo assim, pois você que me ouve agora precisa saber disso. Por exemplo, um cantor ou uma cantora que cantam músicas que falam da desvalorização da mulher, do sexo desenfreado, de drogas e até de apologia ao crime, não pode estar fazendo a vontade de Deus. E mesmo assim, vemos cantores que até agradecem a Deus pelo sucesso de suas músicas, cheias de letras imorais. Houve até uma cantora de funk muito famosa e conhecida que chegou ao ponto de comprar uma igreja para uma suposta pastora, dizendo que era uma espécie de oferta a Deus. Essa mesma cantora milita pela liberação das drogas, tem videoclipes dela usando essas drogas e glamoriza o sexo desenfreado. Como pode uma pessoa que faz tudo o que o diabo gosta dizer que o sucesso dela vem de Deus? O próprio diabo disse a Jesus no deserto que todas as riquezas do mundo estão com ele e que quem se curvasse a ele receberia essas riquezas. Além disso, veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao 16. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Essa passagem bíblica deixa bem claro, juntamente com a outra passagem anterior, que não é porque uma pessoa fala de Deus ou agradece a Ele que ela é de fato de Deus. Pelo contrário, o diabo dá a essas pessoas sucesso e riquezas, que elas fazem questão de ostentar e até agradecer a Deus, como se fosse Deus que tivesse dado isso a elas, levando outras pessoas desavisadas a pensar que é tudo bem fazer tudo o que é errado, pois Deus está com elas mesmo assim. Isso é uma farsa e um engano diabólico para afastar as pessoas de Deus. A diferença entre um cristão verdadeiro e um evangélico não praticante está na profundidade da fé, na sinceridade da entrega e na coerência entre o discurso e a prática. O cristão autêntico busca fazer a vontade de Deus em todos os momentos. Mesmo não sendo perfeito, ele se esforça para viver uma vida santa, buscando a cada dia se assemelhar mais a Cristo. Ele não se envergonha da sua fé, mas também não a usa como um instrumento de ostentação ou de manipulação. O evangélico não praticante, por sua vez, se contenta com uma fé superficial que não exige esforço e nem sacrifício. Ele busca a igreja apenas para o entretenimento, para a emoção ou até para um status social. Ele se deixa levar pelas opiniões da maioria, sem questionar ou aprofundar sua fé. Ele não se preocupa em viver uma vida santa, pois acredita que a salvação é garantida apenas pela confissão de fé. A moda do cristianismo é passageira.
assim como qualquer outra tendência cultural. O que realmente importa é a fé genuína, aquela que transforma vidas, que traz paz, alegria e esperança. Ser cristão não é apenas uma questão de rótulo, mas de essência, de compromisso com Deus e com o próximo. A igreja precisa também assumir sua responsabilidade em formar cristãos autênticos, que não se contentem com uma fé superficial e que estejam dispostos a viver uma vida de entrega e de serviço a Deus e ao próximo. É preciso investir no ensino bíblico e na prática de coisas boas, para que a fé não se torne apenas um modismo, mas a realidade transformadora na vida de cada cristão. Além disso, é fundamental que a igreja não se acomode em oferecer apenas um espetáculo religioso, mas que se preocupe em promover um ambiente onde cada pessoa possa crescer em sua fé e encontrar seu propósito em Deus. É preciso que a igreja seja um farol de esperança em meio à escuridão, um lugar onde as pessoas possam encontrar refúgio, cura e transformação. É importante ressaltar também que o evangélico não praticante não é um inimigo a ser combatido, mas um irmão a ser amado e acolhido. A igreja precisa estender a mão para essas pessoas, oferecendo a elas um caminho de volta para Deus. Um espaço onde possam encontrar perdão, restauração e uma nova vida em Cristo. E aqui é importante enfatizar também, quando uso a palavra igreja, falo das pessoas, não da placa ou da instituição, mas como nós, pessoas de Deus, que somos a Igreja de Jesus, podemos ajudar essas pessoas. Afinal, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Não podemos julgar ou condenar aqueles que ainda não experimentaram a verdadeira fé, mas devemos orar por eles, amá-los e ajudá-los a encontrar o caminho da salvação. A moda de usar o nome de Deus para tudo, inclusive para o que é errado, pode até ser atraente em um primeiro momento, mas é enganosa em sua raiz. Todos já ouvimos falar dos 10 mandamentos da Bíblia. Sabe o que um desses mandamentos fala sobre isso? Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Veja, meu amigo e minha amiga, que em toda a Bíblia, Deus deixa bem claro que quem usar o seu nome em vão não será considerado inocente, podendo perder a própria salvação. Não pratique atos religiosos. A religiosidade é algo feito de maneira automática, por obrigação, ou até mesmo para o desencargo de consciência. Já a verdadeira fé em Jesus pratica o bem e faz o que é bom de maneira natural. É preciso, portanto, que cada um examine a si mesmo e avalie a sinceridade de sua fé. Se você se identifica como cristão, mas sua vida não reflete os valores de Cristo, é hora de buscar um relacionamento mais profundo com Deus, de se arrepender dos seus pecados e de se entregar verdadeiramente a Ele. Não se deixe enganar pela moda de ser um evangélico não praticante, mas busque a fé autêntica, aquela que transforma vidas e que permanece para sempre. Quero orar agora por você que tem vivido uma fé de fachada, distante de Deus. Você que até usa o nome de Deus para agradecer pelas coisas do seu dia a dia, mas não tem vivido de acordo com a vontade dele. Quero orar por você que quer fazer de Deus a sua direção e o seu guia. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira sua atenção visual, feche os seus olhos. E se não puder, apenas concentre-se em concordância nessa oração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos agora por essa pessoa que sabe que o Senhor existe, que tem uma fé, mas que não tem praticado as obras de acordo com a Tua vontade. Nós oramos por essa pessoa que sabe que tem feito coisas erradas, por aqueles que até conhecem a Tua palavra, as histórias, os mandamentos e as passagens da Bíblia, e agradecem ao Senhor até por coisas que não são pertinentes a Ti, muitas vezes até usando o Teu nome em vão. Pai, se essa pessoa
que está me ouvindo agora reconhece que precisa endireitar os seus caminhos e ter um relacionamento verdadeiro e não superficial com o Senhor, e tem essa vontade de se voltar para ti, eu peço que o Senhor agora toque no coração dela, dê a força e a sabedoria para que ela possa caminhar de acordo com a tua palavra e que ela não seja colocada no dia do juízo junto com aqueles que disseram: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome, profetizamos no teu nome. E o Senhor dirá a elas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oramos por essa pessoa que foi tocada por essa mensagem de hoje e está disposta a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Nós entregamos a vida dela nas tuas mãos e ela agora, juntamente conosco, faz essa oração, entregando ela mesma, a própria vida, nas tuas mãos e se compromete a viver de acordo com a tua vontade. Pai, nós oramos para que o Senhor possa repreender todo espírito enganador que faz essa pessoa enxergar pessoas na mídia, na internet, na televisão, que fazem tudo o que é errado, que ostentam riquezas, carros, mansões, dinheiro e ainda por cima agradecem o Senhor como se fosse Deus quem tivesse dado isso a elas, sendo que foi o próprio diabo, como dono das riquezas desse mundo que deu isso a elas. Eu oro para que essa pessoa não seja enganada. Oro para que essa pessoa que ouviu essa mensagem agora e está disposta a seguir a tua vontade, que ela possa ter um verdadeiro encontro com o Senhor e receba a tua salvação. Nós entregamos, Pai, nas tuas mãos a vida de cada pessoa que ouviu as nossas mensagens e que está orando neste momento conosco. E peço que o Senhor faça uma transformação no caráter, na maneira de ser, no comportamento e que a vida dessa pessoa possa refletir também a tua vontade de acordo com os teus ensinamentos. Eu oro, Pai, por essa pessoa que não é ela necessariamente que vive uma fé de fachada ou uma fé superficial, mas tem alguém da família dela, um filho, uma mãe, um irmão, um pai, um marido, a esposa, alguém que está vivendo, até falando de Deus, mas não pratica a tua vontade e está orando conosco agora por essa pessoa. Eu oro pela família dela agora, Pai, e que o Senhor possa tocar nessas pessoas e que elas possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a vida de cada um nas tuas mãos, na certeza que o Senhor já nos ouviu e já nos respondeu. Em nome de Jesus, e você que orou conosco e crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, se você fez essa oração conosco agora, respire bem fundo e receba a certeza de que Deus te perdoou e de que agora Ele vai te dar a força para viver de acordo com a vontade dEle. Se você orou por alguém da sua família que está vivendo nessa situação, tenha certeza de que Deus tocou ela também. E viva pela fé, não pelo que você vê. Se você também orou conosco, escreva nos comentários amém, para que possamos continuar orando por você. E se você tem um pedido de oração ou quer que continuemos a orar por alguém, coloque o nome dessa pessoa nos comentários e iremos orar por ela. Se você ainda não curtiu este vídeo, aproveite agora, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo mais mensagens e orações de fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe o link deste vídeo, seja pelo WhatsApp, pelo Telegram ou por qualquer rede social que você desejar. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. A Bíblia serve como uma bússola, nos guiando pela jornada da vida com sua sabedoria e ensinamentos atemporais. No entanto, o diabo, mestre do engano, busca desviar a nossa atenção e até mesmo a nossa fé, distorcendo as próprias palavras da Bíblia. Uma das expressões preferidas e mais usadas do diabo é a frase "não é bem assim". E é sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Vamos aprender como o diabo usa essa frase
para soprar nos ouvidos das pessoas que uma determinada passagem da Bíblia ou algum mandamento de Deus não deve ser levado exatamente como é ensinado. E vamos mostrar como isso pode afetar a sua vida no dia a dia e nas escolhas importantes da sua vida. Vamos orar também por você que tem tido dificuldades para seguir a vontade de Deus e por você que tem seguido, mas que talvez, depois desta mensagem, pode aprender algo novo e deseja fazer as coisas da maneira correta. Por isso, fique conosco para participar dessa oração. E não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para receber mais mensagens e orações de fé. Uma das táticas mais insidiosas do diabo é minar sutilmente a palavra e os mandamentos de Deus com a frase aparentemente inocente: não é bem assim. Ao introduzir dúvidas e interpretações errôneas, o diabo visa anular a confiança na palavra de Deus e levar as pessoas a seguirem seus próprios desejos em vez do plano divino de Deus. Há várias áreas e situações em que essa frase geralmente é aplicada. Por exemplo, a Bíblia condena claramente a imoralidade sexual, afirmando em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Nessas horas, o diabo pode falar diretamente no seu ouvido ou até mesmo usar outra pessoa próxima de você, dizendo que essa passagem não é bem assim. Os tempos mudaram, e o que era considerado imoral no passado agora é aceitável. Ele pode sugerir que o sexo antes do casamento, o adultério ou a homossexualidade são simplesmente expressões de amor e não devem ser julgadas. Afinal de contas, toda forma de amor vale a pena. Mas alguém pode dizer: mas Jesus não disse, vinde como estais? Se Deus é amor, por que ele reprovaria uma forma de amor? Quer dizer que Deus não aceita pecadores? Vou responder isso por partes. Primeiro, porque não há na Bíblia nenhum versículo que mostra Jesus dizendo vinde como estais nessas palavras. Essa frase é confundida com a passagem de Mateus capítulo 11, versículo 28, em que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso significa, então, que uma pessoa não pode chegar até Deus como ela está? Claro que não, pelo contrário. Jesus realmente aceita todos da maneira que elas chegam até Ele. Isso não significa que Ele aprova e aceita que essa pessoa continue vivendo a vida da mesma maneira. Todos já ouvimos o ditado cristão que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus quer transformar a vida de quem chega até Ele. E para isso, é necessário que essa pessoa faça o que Jesus falou em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Negar a si mesmo é deixar aquilo que a sua carne deseja. Aquilo que seus pensamentos e filosofias dizem para você que é certo ou às vezes não é tão errado assim, e seguir o que a palavra de Deus diz. É por isso que o diabo usa essa frase não é bem assim, para anular a palavra de Deus e fazer com que as pessoas vivam de acordo com as suas próprias vontades. Isso inclui aquela mentirinha branca que você diz apenas para não desagradar alguém ou até mesmo para esconder alguma coisa de alguém. Você não deve mentir, a Bíblia condena isso. A Bíblia diz que devemos falar a verdade. Ainda que você perca com isso, fale a verdade, porque isso agrada a Deus e desagrada o diabo. E se você estiver no caminho de agradar a Deus e desagradar o diabo, tenha certeza que você está no caminho certo. E é por isso que o diabo sempre usa o não é bem assim
Até para dizer, mas é uma mentirinha, é algo pequeno, ninguém vai saber, não prejudica ninguém. Não é bem assim. É por isso que muitas pessoas caem no engano. Ao semear dúvidas sobre os mandamentos de Deus, o diabo visa normalizar o pecado e fazê-lo parecer inofensivo ou até desejável. Ele pode explorar tendências culturais, pressão dos colegas ou inseguranças pessoais para convencer as pessoas de que os mandamentos de Deus estão desatualizados, restritivos ou irrelevantes. Você verá pessoas na mídia, na televisão, na internet falando nessas palavras, que a Bíblia é um livro antigo e inadequado e precisa ser atualizado. Hoje em dia, temos até mesmo igrejas especializadas em determinados comportamentos que são claramente antibíblicos, mas que foram estabelecidas para abrigar pessoas que não querem negar a si mesmas e viver uma vida de acordo com um evangelho falso. Tudo isso distorcendo a palavra de Deus. Hoje, temos as chamadas igrejas inclusivas, que não apenas aceitam, mas encorajam as pessoas que praticam aquilo que Deus condena a continuarem vivendo de acordo com os seus próprios desejos. Tudo isso baseado em versículos bíblicos interpretados sempre à luz do "não é bem assim". Através dessa distorção sutil da palavra de Deus, o diabo busca criar um relativismo moral onde os indivíduos criam suas próprias regras com base em preferências pessoais, em vez de aderir à verdade imutável de Deus. Outra área em que o engano do diabo prevalece é em questões de fé e obediência. A Bíblia enfatiza repetidamente a importância de confiar nas promessas de Deus e obedecer seus mandamentos. Por exemplo, Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: "Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos." No entanto, o diabo pode dizer: "Não é bem assim. Você não precisa seguir cegamente todas as regras da Bíblia. Deus entende suas fraquezas e perdoará sua desobediência. Afinal de contas, a Bíblia diz que a carne é fraca e Deus é bom e sabe do seu coração." O diabo tenta convencer as pessoas a comprometerem sua fé, racionalizar sua desobediência ou buscar atalhos para a realização espiritual. Ora, no mesmo versículo que diz que a carne é fraca, também está escrito que o espírito é forte. Isso o diabo omite. E não é de hoje que o diabo usa a própria Bíblia para tentar enganar até mesmo os escolhidos de Deus. No início do seu ministério terreno, Jesus foi levado para o deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E adivinha o que o diabo fez? Ele usou o Salmo 91, aquele que é conhecido pela passagem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para tentar convencer Jesus a fazer aquilo que ele estava sugerindo. Veja mais detalhes desse episódio em Mateus, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." Respondeu-lhe Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Veja como o diabo é atrevido. Ele usou de maneira fora de contexto a passagem do Salmo 91, versículos 11 e 12, para tentar enganar Jesus e fazê-lo se jogar do alto do templo. Porém, Jesus rebateu usando outra passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, da maneira correta. Aí pergunto a você, meu amigo e minha amiga, se o diabo tentou distorcer a palavra de Deus com o próprio Jesus, você acha que ele não usa essa mesma artimanha contra nós nos dias de hoje? É claro que sim. E infelizmente, são muitas as pessoas que caem nesse engano. Ao minimizar a importância da obediência e da fé, o diabo visa criar um cristianismo morno. Sabe aquelas pessoas? Tem o católico não praticante, o evangélico não praticante, aquele que crê que todos os caminhos levam a Deus, onde os indivíduos se contentam com um relacionamento superficial com Deus. Ele pode encorajar os cristãos a priorizar seus próprios desejos, confortos ou conveniências em detrimento da vontade de Deus. Através dessa erosão gradual da fé e da obediência,
o diabo busca enfraquecer a resolução espiritual dos que creem em Deus e torná-los vulneráveis a novas tentações e enganos. Além da moralidade e da fé, o engano do diabo se estende a várias outras áreas da vida, como relacionamentos, finanças e até mesmo a identidade pessoal. Ele pode distorcer os ensinamentos de Deus sobre o casamento, sugerindo que não é preciso casar, pois casamento é apenas um pedaço de papel e que morar junto, apenas recebendo uma bênção de alguém, já é suficiente, sendo que a aliança do casamento é sagrada e mostra o compromisso sério de ambos os cônjuges. O diabo pode tentar as pessoas também com o materialismo, prometendo felicidade e realização através de riqueza, posses, dinheiro. Ele pode até questionar o desígnio de Deus para o gênero e a sexualidade, levando as pessoas a duvidarem de sua própria identidade e abraçar estilos de vida contrários ao plano de Deus. Tudo isso com o suporte e apoio da mídia, das pessoas e do mundo de hoje. O objetivo final do diabo é criar divisão, confusão e rebelião contra Deus. Ao distorcer sutilmente a palavra de Deus com a frase "não é bem assim", ele procura minar a confiança na autoridade, sabedoria e amor de Deus. Ele quer que as pessoas confiem em sua própria compreensão falha, sigam seus próprios desejos equivocados e, finalmente, rejeitem o plano de Deus para suas vidas. Porém, os verdadeiros cristãos não estão totalmente desprotegidos contra o engano do diabo. A Bíblia fornece orientação clara sobre como discernir o verdadeiro do falso. Ele nos encoraja a estudar diligentemente a palavra de Deus, buscando entendimento através da oração e da orientação do Espírito Santo. Ela nos lembra de ser cautelosos com falsos mestres e aqueles que procuram distorcer passagens da Bíblia para seus próprios propósitos. A Bíblia também nos chama a testar tudo contra a verdade da palavra de Deus, nos agarrando ao que é bom e rejeitando o que é mal. Em um mundo cheio de vozes concorrentes e mensagens conflitantes, vindas muitas vezes de pessoas que se julgam cristãs, é crucial que os verdadeiros cristãos permaneçam vigilantes contra os enganos sutis do diabo. Ao nos firmarmos na verdade da palavra de Deus e buscarmos sua sabedoria e orientação, podemos resistir à tentação de comprometer nossa fé ou diluir os mandamentos de Deus. Fazendo isso, ao nos deparar com o mandamento de Deus, podemos declarar com confiança: é exatamente assim. Ao alinharmos nossas vidas com o plano e propósito perfeitos daquele que deu a sua vida por nós na cruz. Quero orar por você que ouviu essa palavra e ela ressoou no seu coração. Quero orar por você que tem tido dificuldades para permanecer na vontade de Deus. Quero orar também por você que não consegue negar a si mesmo e vive caindo nas tentações que o diabo joga até você. Nessa oração, vamos pedir forças e sabedoria para resistirmos às investidas do diabo, assim como o Senhor Jesus resistiu no deserto. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira sua atenção visual, feche os seus olhos agora e, se não puder fazer isso, apenas concentre-se em concordância conosco e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, em primeiro lugar, para agradecer pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Sabemos que o Senhor quer o melhor para nós e que fazer a Tua vontade sempre será o melhor caminho a seguir. Eu oro por essa pessoa que está nos ouvindo agora e está se sentindo caída ou fraca, pois não consegue seguir a Tua vontade. Oro por essa pessoa que já tentou várias vezes fazer o que é certo, muitas vezes conseguindo até por um tempo ou 2 tempos, mas sucumbindo aos desejos da carne. Oro também por aqueles que até agora pensavam estar vivendo da maneira correta, pois até conheciam as passagens bíblicas, mas foram enganados por pessoas ou até mesmo que se dizem pregadores, que falaram essa expressão tão usada pelo diabo que é o "não é bem assim". Pai, repreende essas vozes e esses espíritos malignos que usam pessoas que até se dizem de Deus para distorcer a Tua palavra, tudo para levar as pessoas a caminharem pela porta larga que leva à perdição. Dá sabedoria para essa pessoa que me ouve agora, para que ela possa discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Eu oro
pelas pessoas que estão caídas e pensam não ter mais solução para elas. Oro por aqueles que sofrem com crises de ansiedade, com preocupações e por aqueles que até querem negar a si mesmos, mas não sabem como fazer isso. Fortalece essas pessoas, Pai, e levanta o espírito de cada uma delas agora. Que ao terminar essa oração, essa pessoa tenha paz, aonde quer que ela esteja. Esteja ela me ouvindo em casa, no quarto, no trabalho, no ônibus, no trem, no carro, ou até mesmo andando na rua. Que o Teu Espírito Santo possa guiar os passos e trazer a salvação para cada um que ora conosco agora. Nós Te agradecemos, Pai, pois temos a certeza, através da fé, que o Senhor já nos ouviu e já nos atendeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga comigo amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire fundo e receba a paz, a força e a sabedoria de Deus agora, bem aí onde você está. Se você acabou de participar dessa oração, escreva amém nos comentários e vamos continuar orando por você. Deus está aí com você, meu amigo e minha amiga. Esteja você também com Ele e sua vida será abençoada todos os dias. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para continuar recebendo mais palavras e orações de fé. E compartilhe o link deste vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A vida, de maneira geral, é uma jornada de fé repleta de bênçãos, alegrias e, inevitavelmente, tentações. Para quem busca viver uma vida de acordo com o que é certo, honesto e bom, é muito comum ter dificuldades de se manter íntegro em um mundo que nos incentiva sempre a pecar. Seja proferir uma mentira para escapar de uma consequência ruim, seja uma traição contra seu marido ou sua esposa, amigo ou familiar, ou até mesmo usando aquele conhecido jeitinho brasileiro para enganar alguém e levar alguma vantagem. A tentação vem até nós todos os dias. E é sobre isso que vamos falar em nossa mensagem de hoje. Como não cair e vencer a tentação? E quem já caiu nela, como fazer para se levantar? Vamos também orar por você que tem sido tentado a ter atitudes erradas, seja por qual for o motivo. E para você que tem tido dificuldades para resistir ao que é errado, caiu na tentação e agora parece não ter mais forças para se levantar. Por isso, se quiser receber essa oração, fique conosco e aproveite para escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Também, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. O dicionário define a palavra tentação como instigação para o mal, desejo veemente de fazer algo que se sabe ser errado ou inconveniente. Veja que não é preciso nem mesmo crer em Deus para saber que a tentação é algo ruim. O dicionário diz que é a própria instigação para o mal. Esse mal é tão comum que o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a pedir a Deus que não nos deixasse cair em tentação, mas que nos livrasse de todo o mal. Por que Jesus incluiu a tentação na principal e mais conhecida oração que ele nos ensinou a fazer? Porque sendo Deus e tendo descido até a terra, Jesus sentiu na pele como nós, seres humanos, vivemos e pôde saber os principais problemas que enfrentamos no dia a dia. Ele quis também demonstrar a importância de estarmos alertas e preparados para resistir às investidas do diabo que podem nos afastar do caminho de Deus. Vamos explorar a origem da tentação e como ela se manifesta em nossas vidas de acordo com a Bíblia. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, mostra como a tentação foi introduzida na humanidade. Com muita esperteza e disfarce, a serpente enganou Eva, levando a primeira mulher, e logo depois o primeiro homem, Adão,
a desobedecerem a Deus. Veja bem, ao criar o homem e a mulher, o plano de Deus era que eles jamais morressem. Por isso, no jardim do Éden, ele disse que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos a que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou bem claro que se comessem daquela árvore, eles certamente morreriam. Mas veja como o diabo foi sagaz e abrilhantou a tentação aos olhos da mulher. Gênesis capítulo 3, versículos 4 ao 6, conta o que Satanás, através da serpente, falou à mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que a Bíblia destaca que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Não é assim que todas as tentações são hoje em dia? É importante compreender que a tentação não age de forma grosseira e direta. O diabo atua de maneira sutil, disfarçando o mal como algo atraente, prazeroso e vantajoso. Muita gente associa a tentação apenas com o pecado de adultério. Claro, uma pessoa casada que trai seu marido ou esposa foi tentado antes de concretizar o ato, mas a tentação vai muito além disso. Você pode ser tentado com coisas grandes e escancaradas, assim como com coisas pequenas do dia a dia. É tentador para uma pessoa de influência, por exemplo, aceitar um suborno milionário em troca de um favor. É tentador para uma pessoa que até trabalha honestamente, mas não ganha muito bem, perceber que recebeu um troco errado e não falar nada. É tentador ouvir absurdos de pessoas que estão completamente erradas e reagir não levando desaforo para casa, falando tudo que está entalado na garganta sem pensar. É tentador revidar uma fechada que você levou no trânsito. É tentador não pedir desculpas ou perdão para não parecer fraco ou manter seu orgulho intacto. Algumas pessoas até falam que é Deus quem está trazendo tentações para nos provar. Essa afirmação não poderia estar mais longe da verdade, porque a Bíblia fala diretamente sobre isso no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que somos tentados pelos nossos próprios desejos corruptos, sejam eles por questões de caráter ou por circunstâncias que vivemos momentaneamente. E o diabo, sabendo disso, explora nossos desejos mais íntimos, nossas vulnerabilidades e nossos pontos mais fracos para nos seduzir e nos levar ao pecado. A tentação pode surgir por meio do orgulho, da inveja, da luxúria, da corrupção, da preguiça, da raiva e da avareza, além de muitas outras coisas. Reconhecer essas inclinações e pontos fracos é fundamental para combater a tentação. Por exemplo, alguém que lida com a inveja pode ser tentado a fofocar ou a desejar o mal para uma outra pessoa. Já alguém que luta contra a preguiça pode ser tentado a procrastinar tarefas importantes ou a negligenciar responsabilidades. Ao identificarmos esses padrões em nós mesmos, podemos nos antecipar à tentação e buscar forças em Deus para resistir. Mas Deus nunca nos deixa na mão. Para todo problema que enfrentamos no mundo, Ele sempre nos dá a solução. Por isso, é de suma importância que tenhamos um relacionamento próximo com Deus. Quanto mais profunda for sua conexão com Ele, através da oração, da leitura da Bíblia e da prática da vontade de Deus, mais preparado você estará para enfrentar as tentações. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, a Bíblia nos compara a soldados espirituais,
dizendo que devemos nos revestir da armadura de Deus para enfrentar as investidas do mal. Essa armadura inclui elementos como a fé, a justiça, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É importante também entender que algumas vezes você deverá fugir da tentação e nem sempre encará-la de frente. Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15 nos orienta claramente: não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Se um determinado ambiente, um programa de televisão, um site na internet, um relacionamento ou uma situação te expõe com frequência à tentação, tome a iniciativa de se afastar, ainda que isso te custe algo. Isso é sabedoria e inteligência. Se não há como evitar isso, busque refúgio na oração, que é uma arma poderosa contra a tentação. Abra seu coração a Deus, confesse suas fraquezas e peça forças para resistir. Ele é fiel e sempre te dará uma saída. Desabafar suas lutas e anseios com Deus te trará paz, clareza e a certeza de que você não está sozinho nessa batalha. Outro atrativo para a tentação é a mente desocupada. Todos conhecemos o ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Esse ditado é confirmado pelo que diz a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha sua mente com pensamentos, atividades e influências que te aproximem de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Baixe um aplicativo da Bíblia no seu celular que te dê o versículo do dia todos os dias. Mas veja bem, não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante e não praticar. Ainda que você não leia a Bíblia toda, mas pratique apenas um versículo de todo o coração, você já será mais abençoado do que pessoas que andam com a Bíblia para lá e para cá, mas não vivem a vontade de Deus. Procure se dedicar a atividades que te tragam paz e crescimento espiritual. Quanto mais você preencher sua mente com o que é bom, menos espaço terá para as tentações. Busque uma vida de integridade. Quanto mais você se esforça para viver uma vida reta e íntegra, pautada pelos ensinamentos de Deus, menos vulnerável estará à tentação. Isso inclui ser honesto em seus negócios e relacionamentos, tratar as pessoas com respeito e gentileza e evitar fofocas e falar mal dos outros. Mas alguém pode perguntar: e eu, que já caí na tentação, eu fiz o que não devia e agora me sinto a pior pessoa do mundo, o que eu faço? Eu vou falar agora algo que não é uma desculpa para você cair em tentação, mas mesmo o mais forte dos guerreiros, pode tropeçar. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres de fé que sucumbiram à tentação, como o rei Davi e o apóstolo Pedro. Aliás, tanto Davi quanto Pedro mostraram a diferença entre o arrependimento e o remorso através de suas atitudes diante de seus contemporâneos. Veja só que interessante. Davi viveu na mesma época que Saul, o primeiro rei de Israel. Saul cedeu à tentação de pegar todos os despojos de guerra que Deus havia ordenado que fossem destruídos. Davi cedeu à tentação de ver uma mulher se banhando no terraço e ainda mandar matar o marido dela, um soldado, na linha de frente da batalha. Aos olhos humanos, entre Saul e Davi, o pior pecado foi o de Davi, que adulterou e ainda mandou matar o soldado. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. O que existe é o pecado. Deus olha o arrependimento no coração. Enquanto Saul manteve seu orgulho e recusou a se arrepender, Davi ficou amargurado e se humilhou perante Deus pedindo perdão. O mesmo aconteceu entre os apóstolos Judas e Pedro. Tanto um quanto o outro andaram com Jesus, foram ensinados por ele e viram todos os milagres. Os dois também traíram Jesus. Judas por 30 moedas de prata. Pedro negando que conhecia Jesus ao ser questionado durante um julgamento. A diferença entre os dois, de novo, Judas ficou acometido de remorso e Pedro
chorou amargamente por se arrepender. E veja o resultado. Davi e Pedro foram perdoados por Deus. Davi se tornou o maior rei da história de Israel e Pedro, o apóstolo responsável pela conversão de 3.000 pessoas em um só dia. Quanto a Saul e Judas, os dois tiveram exatamente o mesmo fim. O remorso e o orgulho levaram os dois a tirarem a própria vida. Sendo assim, se você caiu em tentação, é essencial que você se arrependa do seu pecado, não apenas sinta remorso, mas se humilhe perante Deus e peça perdão. A graça de Deus é imensa e o seu amor é incondicional. A Bíblia garante o perdão e a restauração para aqueles que se arrependem em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não te condena pelo seu erro se houver arrependimento, e Ele estende a mão para te ajudar a seguir em frente. Deus quer te ver restaurado e te dará forças para superar esse desafio. A tentação é uma realidade inevitável na vida, mas através da fé em Deus podemos resistir às investidas do mal e viver uma vida abençoada. Quero orar agora por você que tem sofrido ataques do mal através das tentações, sejam elas quais forem. Vou orar também por você que está caído neste momento e acha que não tem mais força para se levantar. Então, se você não estiver exercendo alguma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se não puder, apenas concentre-se em concordância com essa oração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para, em primeiro lugar, pedir perdão de todos os nossos pecados. Somos falhos e jamais seremos perfeitos, mas nos arrependemos agora de cada ato falho que cometemos contra o Senhor ou contra as pessoas. Neste momento, tomamos a Tua palavra que diz: vai e não peques mais, e aplicamos a partir de hoje em nossas vidas. Eu oro por essa pessoa que está neste momento passando por uma situação difícil e está sendo tentada a cometer erros dos quais ela sabe que podem até trazer uma solução paliativa agora, mas que depois trará consequências terríveis para a sua vida. Eu oro pelo casamento dessa pessoa, ela que está passando por um período conturbado nesse relacionamento e pensa em trair seu marido ou sua esposa, pensando até ser justificável devido aos acontecimentos. Oro pela vida financeira dessa pessoa que às vezes não tem dinheiro para comprar um pão e se sente tentada a roubar. Oro por essa pessoa que vê um monte de gente fazendo tudo errado e aparentemente se dando bem, enquanto ela, que procura fazer tudo certo, está passando necessidades. Não deixe, Pai, essa pessoa cair na tentação do caminho do mal. Oro por essa pessoa que está pensando que não há mais solução para a vida dela e pensa até mesmo em acabar com tudo, pensando que isso dará o fim ao sofrimento dela. Pai, toca nessa pessoa que está sendo tentada agora e fortalece. Dá o Teu espírito e o Teu conforto agora, aonde quer que ela esteja nos ouvindo agora. Pai, eu oro também por essa pessoa que caiu na tentação, essa pessoa que cedeu ao que é errado, muitas vezes até conhecendo a Tua palavra e por isso se sente ainda mais culpada do que outras pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Vai até ela agora, de uma maneira que ela nunca viu antes, e coloca dentro dela a certeza de que se ela se arrependeu de verdade do que fez, o Senhor a levanta das cinzas. Faz isso agora, Pai. Arranca todo o remorso e coloca no lugar o verdadeiro arrependimento. E repreenda agora todo espírito maligno que tenta soprar nos ouvidos dela que não adianta, que agora ela já caiu e não vai mais conseguir se levantar. Pai, livra essa pessoa de todo o mal agora, em nome de Jesus. Deus, quero entregar a vida de cada pessoa que está orando e nos ouvindo agora nas Tuas mãos. Proteja essa pessoa e dê a ela a fé e a confiança que apenas a Tua graça pode dar. Traga a ela a Tua luz e abençoa todos os atos dela a partir de hoje. Que haja um antes e um depois, e que o Senhor dê a essa pessoa uma nova vida e uma nova esperança. É o que te pedimos,
e te agradecemos, na certeza de que o Senhor já nos ouviu e já nos respondeu com a tua graça e o teu perdão, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nessa oração, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba o perdão, a força e a paz de Deus para a sua vida. Se você fez essa oração conosco, escreva amém nos comentários e vamos continuar orando por você. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está sempre ao seu lado para te fortalecer, te perdoar e te restaurar. Confie nele, siga os ensinamentos da Bíblia, busque uma vida de integridade e busque também a comunhão com Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.